Auto Center Aquiraz, WhatsApp 8713-5555 e 8798-7452. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 98894-8774. Azordep, Vidraçaria em Aquiraz, WhatsApp 98777-5762. Nutrifértil, WhatsApp 98569-5567. Pulus Tintas e Ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para construção. A loja de construção mais completa de Aquiraz. Este espaço está reservado para o seu anúncio. Nosso zap é o 987826307. Olá, gente, boa notícia! Já se começa a falar sobre o fim da pandemia. É isso aí. Cientistas, políticos, especialistas em saúde e a população em geral, né? Já começa a falar sobre o fim da pandemia. O que é que precisa para que os governos declarem, a OMS declare que a pandemia acabou, que não é mais pandemia? Eu vou trazer esses detalhes para vocês aqui agora, tá certo? Então vamos lá, notícia quentinha desta quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Quanto nós ansiamos, né, gente, o fim desse maldito mal, né? Esse mal que tem afetado tanto a vida de todos nós no mundo inteiro. Não importa se a pessoa é rica, se ela é pobre, se ela é preta, se ela é branca, se ela é azul, se ela tem posse, se ela não tem, se ela tem instrução ou não, se ela é famosa ou não, se ela é celebridade ou não. Aliás, as celebridades e os famosos morreram aos montes, né? Muita gente também rica, gente de dinheiro, de muitas posses também, morreu muita gente. E a tristeza é tamanha, são 600 mil mortes só no Brasil, mais de 600 mil só no Brasil, né? Vamos falar do Brasil, que é onde nós estamos. Então, realmente, muito difícil a situação. E vamos falar dessa boa notícia, né? Fim da pandemia. Hoje o título é Fim da pandemia. Quando? Está perto? Está longe? Vamos descobrir agora. Bem, primeiro, como é que se define o fim de uma pandemia? O que precisa ser feito, né? No caso aqui da Covid-19, que é algo totalmente novo e desconhecido. Com o avanço das mortes, a situação ficou quase desesperadora. Mas com o avanço da vacinação, há esperança sim sobre o fim do problema. Talvez não esteja muito longe do fim da pandemia. Mas é uma situação complexa para definir isso, né? Obstáculos reais existem, afetam os planos de controle da doença. Desde que a OMS decretou que era pandemia, em 11 de março de 2020, há cerca de 1 ano e meio, né? Já são 589 dias de pesar, de sofrimento, de angústia, de preocupações. O enfrentamento aos diversos danos da crise sanitária, como se chama, é uma constante. Aqui no Brasil, com mais de 603 mil mortes devido a essa doença, nos últimos períodos, felizmente, a gente tem tido um alento, um alívio, né? A realidade tem mudado. Ceará, por exemplo, que é de onde nós estamos falando nesse vídeo, dados do IntegraSUS do Ceará evidenciam que casos, internações e óbitos seguem caindo. Ainda está em alerta vermelho, infelizmente, mas segue caindo. Mas quais metas é preciso atingir para dizer que uma pandemia chegou ao fim? Essa é a pergunta que eu não quero calar. Quem define? Como? Quando ocorre essa definição? O que precisa ser feito nas cidades, nos estados, para que isso aconteça? As respostas, no caso da Covid, ainda intrigam muitos especialistas, muitos cientistas, governantes, autoridades da área sanitária, da área da saúde, de modo genérico, né? Vamos dizer assim, a OMS indica que a pandemia acabará quando a doença for controlada. Não só numa região, mas em todas as regiões do planeta. A doença estiver controlada. O que significa isso? Que os casos não vão mais estar aumentando assustadoramente, as mortes vão estar sempre decrescendo, isso já começa a acontecer. Um dos impulsionadores da melhoria do cenário da pandemia é a vacinação, como todos nós sabemos e temos presenciado.
Contudo, além de situações como no Brasil, na qual ainda há um número elevado de pessoas não vacinadas, não imunizadas completamente, outro obstáculo é que, em geral, ainda não se sabe precisamente quanto tempo dura essa imunidade. Por quanto tempo a pessoa vai estar protegida no caso dela tomar todas as doses da vacina recomendada. No Ceará, conforme dados do IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Estado, até o momento foram mais de 942 mil casos confirmados da Covid, com 24.300 mortes. Mas desde o pico da segunda onda, em abril, os índices estão recuando, estão caindo. E há realmente um cenário animador. No auge da segunda onda, o Ceará teve mais de 136 mil novos casos em apenas um mês. Um absurdo. Agora em outubro, até quarta-feira, 20 de outubro, foram 1.500 novas confirmações no mês de outubro. Ou seja, sair de 136 mil casos para um mês para 1.500 realmente é um avanço, né? Podemos dizer que muito, muito grande. As mortes por Covid também, infelizmente, seguem caindo, com 29 óbitos confirmados em outubro, quando muitas vezes morreu aí 250 pessoas num dia no Ceará, né? No pico foram 3,7 mil mortes em um mês, o que dava aí uma média de mais de 120 mil mortes por dia no pico da pandemia. Hoje estamos com 29 no mês de outubro, hoje já é 21, né? Até dia 20, 29 mortes, ou seja, menos de uma morte, aliás, um pouco mais de uma morte por dia, né? Para quem esteve aí com 120 mortes por dia, realmente é um avanço muito grande. Então, a médica epidemiologista pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, UFC, respondendo à pergunta do início da capa deste vídeo, né? Quando é possível definir que uma pandemia chegou ao fim, a médica, a doutora Lígia Kerr, ela que é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, ela explica que para decretar que a pandemia acabou, os níveis da doença deverão estar muito baixos. E essa é a tendência que parece já estar acontecendo no mundo todo, em boa parte do mundo, em quase todas as partes do mundo. Mas a doutora Lígia faz uma ponderação, gente. A situação é um pouco delicada, no caso da Covid. Muitos pesquisadores pensam, e ela disse que também pensa, que dificilmente vamos controlar a pandemia em um tempo muito curto. O que pode estar acontecendo? Pergunta ela. Uma das alternativas é nós permitirmos que países com pouca vacinação desenvolvam a doença lá e retornem com variantes que vençam a vacina, voltando a picos mais altos. Isso é uma chance de ocorrer, mas esperamos que não ocorra, disse ela. Outra questão já identificada, ressalta a doutora Kerr, é que os níveis necessários de vacinação têm que ser muito mais altos do que a gente imaginava. O contingente de pessoas que são suscetíveis é alto, e isso é muito perigoso. Então não é tão simples assim no caso da Covid, realmente, né? Então não vamos nos iludir muito, vamos ter esperança sim, é bom ter esperança, a esperança é que nos move, né? Mas não vamos achar que talvez esse ano, o outro ano, pronto, zerou tudo. Bem, a vacina é um parâmetro, a vacina é um parâmetro? É um parâmetro. É bom saber que tem 60%, que tem 70%, tem 80% da população vacinada, mas isso a doutora disse que não é fundamental. Pessoas vacinadas continuam a ter a doença, né? Então, mais importante do que o índice de vacina é saber se os casos estão realmente caindo. Isso aí é que vai definir o fim da pandemia. Teve aquela pandemia de H1N1, vocês lembram, né? Teve a pandemia de H1N1. Como é que foi definido o fim daquela pandemia? Bem, no caso do H1N1, chamado a gripe, né? Vírus da gripe, decretada pela OMS em junho de 2009, há 11 anos atrás, há 12 anos, o fim dela também foi estabelecido pela OMS, dia 10 de agosto de 2010, ou seja, 1 ano e 2 meses depois da pandemia começar, a OMS decretou o fim dela. Mas isso não significou o fim da circulação do vírus, não. O vírus continua hoje em transmissão no mundo, o H1N1 continua atingindo pessoas, afetando pessoas, contaminando pessoas, junto com outros vírus sazonais, e em cada país tem incidência diferente. Acabou a pandemia, mas o vírus continua circulando, né? Porque a pandemia é quando a doença está no mundo inteiro, por isso chama de pandemia, né? Então o fim da pandemia não significa que a doença acabou, que o
foi o fim da doença, não, o fim do vírus não. Né? Claro, mas não mais com expressivos números de contaminações e mortes como a gente vê hoje, né? Até hoje ainda. Está caindo, mas a gente ainda vê de modo bastante expressivo. Outro ponto é que quando foi decretado o fim da pandemia do H1N1, na época, 2,1 mil pessoas, ou seja, 2.100 pessoas haviam morrido na crise sanitária no Brasil. 2.100, agora foram 603 mil até agora. Então a diferença é grande, né? De números de mortes, de pessoas afetadas, de dimensão dessa pandemia. Não se pode comparar de forma alguma H1N1 com Covid, seria um erro muito grande fazer esse comparativo. A gente está citando aqui só porque a matéria cita e para a gente saber. No caso da Covid, para se ter dimensão, somente no Ceará já foram 24 mil mortes, como eu falei, 24.300 mortes, mais ou menos. Então, é complicado, né? Não vamos afrouxar a vigilância, a gente quer sim que termine, todos nós queremos, estamos ansiosos, mas não vamos ficar ansiosos demais, vamos seguir nossa vida, né? Vacinou, fez o que pôde, está tomando as medidas sanitárias com responsabilidade por você e por outros, com amor ao próximo, então tudo bem. E vamos seguir a vida, porque esse não é o primeiro nem foi o último problema grande que tivemos. Problemas a gente tem todo dia, que temos que ter fé em Deus e a certeza de que precisamos enfrentar. Enquanto vivos, enquanto neste planeta, respirando, conscientes, precisamos enfrentar de frente os problemas com fé, com firmeza, com determinação e com ajuda, amor ao próximo, uns ajudando os outros, e aí a gente vai longe, né? Certo? Grande abraço, informação aqui no Viver em Aquiraz. Até o próximo vídeo!